Projeto que muda regras para eleição de diretores de escolas avança na Câmara, mas o assunto ainda causa divergências de opiniões entre vereadores. Ele é uma afronta, além de praticamente eliminar a participação da comunidade na discussão. É preciso ter requisitos. Quem vai escolher são os eleitores estabelecidos na legislação. CCJ aprova relatório que derruba veto à criação do teletrabalho no serviço público municipal. Se a decisão for mantida no plenário, servidores de diversas categorias vão poder trabalhar de casa. E maio é mês de reposição da inflação dos salários do funcionalismo público. Vereador cobra da Prefeitura o envio imediato do projeto com o índice da database. Database é lei, é obrigação, não é favor. E ainda, projeto que altera critérios para indicação e pagamento de emendas impositivas dá mais um passo na Câmara. Comissão mista aprova o texto que busca garantia do pagamento e mais transparência na aplicação dos recursos. Vai pacificar a aplicabilidade dessas emendas. Através dessas emendas, da transparência que foi colocada através da regulamentação, faz com que a harmonia dos poderes permaneça. Chega mais para acompanhar as principais notícias da semana na Câmara. Aqui na Câmara Municipal de Goiânia, sua opinião tem vez. Conheça o canal Cidadania, sua voz ativa nas mudanças da nossa cidade. Envie seu elogio, sugestão, encaminhamento ou solicitação. E contribua para fazer de Goiânia um lugar muito melhor para todos nós. Vamos trabalhar para continuar fazendo o que fazemos de melhor. Escutar você. Câmara Municipal de Goiânia, a voz que vem do cidadão. Olá, sejam bem-vindos! A gente começa com a informação de que avançou na Câmara o projeto que altera regras para a eleição de diretores nas escolas. A matéria foi aprovada em primeira votação, mas ainda provoca divergências entre os vereadores. Entre as mudanças propostas está a de que os estudantes e os pais não vão mais ter direito a escolher. E os candidatos ao cargo vão ter que apresentar plano de gestão com metas e resultados a serem alcançados. O texto, aprovado pelos vereadores em primeira votação, prevê mudanças nos critérios para a direção de unidade de educação infantil e ensino fundamental em Goiânia. Entre as alterações estão: o processo de escolha dos diretores de escolas e CMEs deixará de ser eletivo e passará a ser seletivo. Hoje, podem votar professores e servidores da unidade, além de pais e mães de alunos, ou os próprios estudantes com no mínimo 12 anos. Com a mudança, apenas professores e servidores votarão. Durante a votação, vereadores repercutiram a matéria. Ele é uma afronta, além de praticamente eliminar a participação da comunidade na discussão. Então, o que o diretor precisa é ter compromisso com a unidade. As grandes diretrizes são dadas pela secretaria, pela prefeitura, e são imutáveis, né? Ele tem que obedecer. Para você ser candidato hoje, no Brasil, você tem alguns requisitos, não tem? Um deles, por exemplo, ser filiado em partido, não é verdade? Isso tira a autonomia da população de escolher? Não. É preciso ter requisitos. Quem vai escolher são os eleitores estabelecidos na legislação. Inclusive, existe uma discussão acerca de quem são esses eleitores, nós estamos abertos a discutir isso, né? As pessoas vão continuar com liberdade de escolha, agora, claro, dentro de determinados requisitos, e isso é fundamental e precisa ser feito. Ainda segundo o texto, os candidatos à direção de escolas e CMEs terão que passar a apresentar um plano de gestão envolvendo as áreas pedagógica, financeira e administrativa, com metas e resultados a serem alcançados. Se já tiver exercido função de diretor, o candidato precisará ter aprovado a prestação de contas dos recursos financeiros transferidos para o Conselho Escolar, nos casos de escolas municipais, e para o Conselho Gestor, nos casos de centros municipais de educação infantil. E também precisará demonstrar fluxo educacional nos anos da sua gestão. O interessado não poderá responder a sindicâncias, a processos administrativo-disciplinar ou tomadas de contas especiais, que buscam apurar danos para a administração. A pessoa está sendo julgada antes, previamente, né? Ou se o processo não der nada, ele não pôde ser candidato e ele não vai ser diretor porque havia um questionamento sobre alguma postura ou alguma atitude dele. Então, além do plano ser um exagero, na minha opinião, essa outra exigência também é absurda. PAD não quer dizer que a pessoa é culpada. É um processo de investigação
Então, se precisar de fazermos ajuste, inclusive, nessa questão, eu acho que tem que ser feito. E agora o projeto vai para a Comissão de Educação aqui da Câmara. E tanto os vereadores de situação quanto os de oposição reconhecem que os debates precisam ser ampliados e não estão descartadas mudanças pontuais no texto original. Existem problemas sérios no projeto de lei e a gente precisa discutir com a comunidade e, é claro, e a gente espera que na Comissão de Educação a gente aperfeiçoe esse projeto para que ele traga a realidade, garanta a democracia na escola e garanta também o direito da participação das pessoas no processo. Eu concordo que precisa haver discussão, nós estamos aqui num ambiente democrático, a Câmara Municipal ela tem que prezar pela democracia. Nós vamos fazer isso, inclusive, na Comissão de Educação, porque a votação, o processo ainda não terminou aqui interno na casa, né? Então nós temos agora, o processo foi encaminhado para a Comissão de Educação e lá nós vamos poder fazer um amplo debate, com certeza, acerca do assunto. E depois o projeto ainda volta para a segunda votação em plenário. Então o debate com certeza será feito na casa. O presidente da Comissão de Educação afirmou que antes de votar o projeto, a Câmara vai realizar audiências públicas para debater a questão com a sociedade. Visitas que vêm sendo feitas pela Comissão de Educação às escolas de ensino fundamental e CMEs já mostram os primeiros resultados. As diligências iniciadas em fevereiro para verificar a qualidade do serviço nas unidades renderam um relatório parcial com o resultado do trabalho apresentado durante reunião. Os parlamentares também discutiram projetos que estavam na pauta. Os vereadores aprovaram 14 projetos. Outro foi arquivado por já existir lei sobre o tema. Ao fim das votações, o presidente Edivar de Madureira reforçou o convite aos outros parlamentares para as próximas visitas agendadas nas escolas e CMEs, os Centros de Educação Infantil. Desde fevereiro, integrantes e servidores da comissão percorrem a rede e identificam condições e problemas enfrentados por estudantes, professores e servidores. A meta é compor uma radiografia dos serviços prestados pelo município, a partir de uma amostragem de 20% das unidades nas 5 regionais de educação de Goiânia. Ao todo, estão sendo visitadas 70 escolas e CMEs. O presidente da comissão, Edivar de Madureira, apontou as primeiras conclusões do trabalho. Algumas coisas saltam aos olhos já. A quantidade excessiva de pessoas cujo vínculo se dá por contrato. E o contrato, ele tem um tempo de validade que é pequeno. Quando a pessoa é treinada e capacitada pela direção, ela tem que sair. Uma rotatividade muito grande, isso prejudica a formação. A gente vê também a falta de pessoal de apoio para as crianças que precisam de algum atendimento especial e também a grita geral justíssima dos técnicos em educação que estão inclusive em movimento de paralisação nos próximos dias, que têm seus salários abaixo daquilo que é o salário mínimo. Então, esses 3 pontos, eles saltam aos olhos, mas junto com eles a gente vê, como eu disse, o engajamento, vê a responsabilidade, vê assim, as pessoas querendo fazer. Existe um certo nível de adoecimento que preocupa também em função dessa sobrecarga, mas essa poderia ser assim uma prévia daquilo que a gente está construindo e a gente deve apresentar no máximo no início do segundo semestre. Agora o assunto é saúde. A Câmara abriu espaço para a discussão de um problema que é de difícil diagnóstico, porque apresenta sintomas que podem ser confundidos com os de várias outras doenças. É a fibromialgia, já ouviu falar? É uma condição que provoca muitas dores e afeta principalmente as mulheres. E ainda não tem causa definida, viu? Profissionais de saúde, estudantes e pacientes estiveram no auditório Jaime Câmara participando de um seminário sobre o tema. A Câmara de Goiânia foi palco do primeiro seminário Um Olhar para a Saúde, Educação em Fibromialgia. O evento, proposto pelo vereador Welton Lemos, reuniu profissionais e estudantes da saúde para discutir estratégias de acolhimento e tratamento de pacientes com fibromialgia, uma síndrome ainda pouco compreendida e muitas vezes subdiagnosticada. A fibromialgia é uma condição que afeta muita gente e vai além da dor.
é estigmatizada por muitos por não ter sintomas aparentes. Estima-se que entre 10% e 15% das pessoas que procuram um reumatologista sofrem com a síndrome. A dor é generalizada, principalmente nos músculos, mas os sintomas vão muito além disso. Quem tem fibromialgia também pode enfrentar cansaço extremo, sono não restaurador, lapsos de memória, ansiedade e até depressão. Ainda sem causa definida, a síndrome acomete principalmente mulheres e pode aparecer em qualquer idade. A psicóloga Jordana Ribeiro é referência nacional sobre o tema. Idealizadora do seminário, ela fala sobre o objetivo do evento e os conteúdos abordados. Psicoeducar profissionais da saúde está aberto também ao público, mas o foco nosso aqui é educar profissionais da saúde e estudantes nessa temática, porque há uma desinformação muito grande pelo público da fibromialgia e há uma insegurança muito grande também na área da saúde em atender, diagnosticar e trazer resultados realmente qualificados para esses pacientes. O vereador Welton Lemos, responsável por trazer o debate para a Câmara, destaca a importância de ampliar a discussão sobre a fibromialgia. Fibromialgia é uma questão de saúde pública. É um número muito grande de pessoas que sofrem muito com a fibromialgia. Então, eu tive o prazer de conhecer a doutora Jordana, que é especialista nesse assunto. E no momento em que eu tive dela a proposta, eu imediatamente abracei a causa. E é uma causa nobre, né? Muito importante o desafio de estudar a fibromialgia. A programação do seminário reuniu médicos, psicólogos, fisioterapeutas e outros profissionais da saúde para reforçar a importância de um cuidado técnico, mas também sensível às dores e desafios enfrentados por quem convive com a fibromialgia. Heleninha Alencar convive com a condição há 16 anos. Ela conta como enfrenta os desafios diários impostos pela síndrome. Tem hora que você não sabe como você lidar, nem você mesmo, porque é tanta dor, tem hora que você pensa que tem um caminhão que passou em cima de você. Então foi assim, tanto para me ajudar, né, me motivar eu mesma, como meus próprios pacientes, né, também na área. Eu lido muito com pacientes que têm fibromialgia, e aí isso aí foi uma motivação muito grande para mim participar. Para Daniela Miranda, o cuidado com a fibromialgia precisa ir além do consultório. Ela ressalta a importância de um acompanhamento integrado com diferentes áreas da saúde para garantir mais qualidade de vida. É uma área que precisa de multiprofissionais para te ajudar, desde a dieta, aos exercícios, à terapia, né, ao modo de vida da pessoa, né, procurar se sentir melhor. Quem tem cachorro em casa sabe, a sinomose é uma doença que traz grande preocupação. É contagiosa e muitas vezes incurável. E ela pode ser prevenida por meio de vacina, mas que só é oferecida na rede privada. E a Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto que torna a vacinação da sinomose gratuita e oferecida na rede pública. Os cachorros, principalmente os que ainda não finalizaram o esquema vacinal, são suscetíveis a uma doença viral altamente contagiosa chamada sinomose, que pode causar sintomas como febre, secreções, dificuldades respiratórias, vômito e levar à morte. A transmissão da doença ocorre quando um pet saudável entra em contato com secreções de um animal contaminado. Pensando nisso, os vereadores da Comissão de Constituição e Justiça aprovaram um projeto que garante a vacinação gratuita contra a doença para os animais domésticos do município. De acordo com a autora do projeto, vereadora Kátia, a aprovação da matéria é essencial para conter o vírus, além de reduzir custos para o município e melhor atender a população animal. Primeiro porque a gente preserva a vida, né, dos animais domésticos, mas também você controla um vírus que é muito agressivo, que às vezes não é só pela questão de dinheiro, porque tem gente que tem dinheiro, leva numa clínica, a clínica não quer nem tratar, né, o animal, porque o vírus pode propagar na clínica e afetar outros animais que estão sendo cuidados naquele estabelecimento de saúde animal.
Então esse projeto, ele vem para, primeiro, cuidar dos nossos animais, dar dignidade. A imunização, com toda certeza, é a causa mais nobre e eficiente que a gente tem para cuidar da saúde, seja da saúde humana ou seja da saúde animal, e o projeto vem para trazer isso. E quando você imuniza, você evita, né, da reincidência dessa doença. E isso cria uma economia também para o município, porque uma vez adoecido, a cidade precisa tratar desses animais. Então ele colabora, né, para cuidar da saúde animal e automaticamente da saúde ambiental do nosso município. O projeto ainda precisa passar por 2 votações no plenário. E depois do intervalo você vai ver. Comissão de Constituição e Justiça aprova relatório que derruba veto à criação do teletrabalho no serviço público municipal. Vereador cobra da Prefeitura o envio imediato do projeto com o índice da database do funcionalismo. E mais, vereadores recebem denúncias em relação à manutenção dos cemitérios em Goiânia. Aqui na Câmara Municipal de Goiânia, sua opinião tem vez. Conheça o canal Cidadania, sua voz ativa nas mudanças da nossa cidade. Envie seu elogio, sugestão, encaminhamento ou solicitação. E contribua para fazer de Goiânia um lugar muito melhor para todos nós. Vamos trabalhar para continuar fazendo o que fazemos de melhor. Escutar você. Câmara Municipal de Goiânia, a voz que vem do cidadão. Estamos de volta com o Semana na Câmara. A Comissão de Constituição e Justiça derrubou o veto do Executivo ao projeto que cria o teletrabalho na esfera do município. O projeto estabelece regras e critérios para que servidores de determinadas funções trabalhem de casa. Confira na reportagem. A Comissão de Constituição e Justiça derrubou o veto do Executivo ao projeto do vereador Denício Trindade, que normatiza o teletrabalho de servidores públicos do município. De acordo com o projeto, o servidor público que optar pelo teletrabalho deve atender a uma série de requisitos, como dispor de um local adequado para o desenvolvimento das atividades, preservando a privacidade, a segurança e a saúde do servidor, além de conexão de internet de alta velocidade e qualidade para a realização do trabalho, e também possuir computador, impressora e softwares necessários para as funções remotas. Ainda pelo texto, o servidor público em teletrabalho não vai ter direito a vale transporte, adicional noturno, verbas de ajuda de custo ou adicional pelo exercício de atividades insalubres. Para o autor da matéria, a regulamentação vai reduzir tempo e gastos dos servidores e da administração pública, além de otimizar a mobilidade urbana da capital. Muitos dos servidores da Prefeitura de Goiânia, às vezes, gastam 2 horas, 1 hora para ir, 1 hora para voltar para a sua residência, e esse tempo ele pode estar na sua residência, né, buscando produzir mais e economizando também, até com a economicidade dele, com combustível, com a manutenção do veículo, com uma economicidade também da própria Prefeitura com relação à água, energia, interfere na questão de mobilidade, a questão ambiental, enfim, a qualidade de vida, né, de várias outras pessoas para o servidor, então, e o rendimento. Então, isso interfere com relação à produtividade da Prefeitura. O intuito é esse e o projeto foi um projeto muito elaborado, feito a 4 mãos, preocupado com o Executivo, ao atendimento ao contribuinte. Aquelas áreas que são essencialmente a presença do servidor, elas vão permanecer. O veto do prefeito argumenta que a iniciativa de criar o teletrabalho só pode vir do Executivo. O relatório da CCJ segue para o plenário e, se os parlamentares mantiverem a derrubada do veto, a lei deve ser promulgada. E temos outro assunto que interessa especialmente aos funcionários públicos do município. Um vereador solicitou à prefeitura o envio do projeto da database dos servidores. Pela lei, a reposição da inflação deve ser definida pelo prefeito e votada pelos vereadores sempre no mês de maio.
O requerimento apresentado pelo vereador Coronel Urzeda, do PL, cobra da Prefeitura o envio do projeto da database dos servidores públicos municipais. Por lei, a reposição deve ser concedida todo mês de maio. O valor é referente à inflação acumulada nos últimos 12 meses, que foi de 5,53%, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA. O vereador defende que o pagamento seja retroativo a 1º de maio. Database é lei, é obrigação, não é favor, certo? Não é aumento, é reposição salarial aos índices da inflação do ano passado. Então nós estamos aguardando que ele mande, porque sem servidor não há serviço público. Então temos que valorizar quem realmente trabalha, que é o servidor público. Eu estou pedindo para que ele envie o mais rápido possível esse projeto de lei daqui da database com os efeitos financeiros a partir de 1º de maio. E nós vamos continuar acompanhando os resultados desse requerimento. Imagine a situação: ter que tirar dinheiro do próprio bolso e fazer vaquinha entre familiares e amigos para enterrar um ente querido num cemitério em que os serviços deveriam ser gratuitos. As denúncias são de que no cemitério Parque, no Vale da Paz e em outros, está faltando até material básico para o sepultamento, como o cimento. Essa situação levantou discussões no plenário e os vereadores decidiram montar uma comissão para investigar a falta de material e se existe um fundo municipal para garantir a manutenção dos cemitérios. O vereador Jefferson Abel usou a tribuna para manifestar mais uma vez a sua preocupação com a situação dos cemitérios da capital. Segundo ele, está faltando estrutura básica para os sepultamentos, inclusive cimento. Recebemos uma denúncia que as pessoas estão fazendo vaquinha para poder sepultar os seus entes queridos. Sendo que existe um fundo que é para isso, para manutenção, enfim, para os insumos. A gente quer saber como é que está esse fundo, aonde que está sendo usado o dinheiro desse fundo, para que a gente possa, de fato, ter transparência e trazer uma solução o mais breve possível para que a cidade de Goiânia tenha a limpeza, tenha o cuidado e tenha a segurança devida que a população merece. E além das cobranças aqui em plenário, os vereadores também estão se movimentando para a criação de uma comissão. A ideia é acompanhar de perto a situação dos 4 cemitérios municipais. A comissão vai trabalhar com o mínimo, que é a questão da limpeza, a questão da segurança, a questão dos insumos e até o máximo, que é a questão sobre os papos defuntos, a quantidade de empresas que são credenciadas hoje para fazer esse translado, se há necessidade de criação de mais cemitérios, de credenciamento de mais empresas, para que a cidade de Goiânia, de fato, tenha um amparato e a população possa sentir esse resultado na ponta, tendo um serviço de qualidade. Já o vereador Marquinhos Goiá, que é da base do prefeito Sandro Mabel, reconheceu a situação caótica dos cemitérios e destacou que a Câmara Municipal pode ter um papel decisivo na solução do problema. Os cemitérios públicos está jogado às traças. Os cemitérios particulares, que é administrado pela prefeitura, também não tem um cuidado devido. Então nós temos que fazer algo que venha melhorar a questão do cemitério de Goiânia. Nem todo mundo sabe, mas uma lei federal garante às pessoas com algumas doenças ou deficiências o direito de ter descontos na hora de adquirir um veículo. Para tornar mais transparente o benefício, a Câmara aprovou uma lei que obriga as concessionárias de Goiânia a exibirem a lista com informações sobre quem pode ter acesso ao desconto. O projeto aprovado em segunda votação em plenário determina que as concessionárias de veículos de Goiânia coloquem em local visível a lista de doenças, deficiências e condições especiais que permitem a compra de veículos com descontos decorrentes da isenção de impostos. O autor da matéria explica que a ideia é dar publicidade e transparência ao direito das pessoas que possuem algum tipo de deficiência ou doenças incapacitantes elencadas em lei federal. Na verdade, esse projeto ele é um pedido da população. Muitas pessoas não sabem dos seus direitos. É uma forma de nós levarmos para a população mais nitidez, esclarecer realmente a população a respeito dos seus direitos. São leis federais, são leis estaduais, que o cidadão ele tem direito, mas não é divulgado. Então a nossa propositura é essa, é que as concessionárias elas venham fixar cartazes em lugares visíveis,
Pode também colocar nos meios digitais, nos sites, também nos aplicativos, para que a população ali com doenças, com deficiências, com necessidades especiais, possam realmente saber dos seus direitos. O projeto depende da sanção do prefeito Sandro Mabel para se tornar lei. Os membros da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovaram matéria enviada pela Prefeitura para o remanejamento de recursos do orçamento deste ano. A chamada abertura de créditos adicionais de natureza especial significa, na verdade, a transferência de 10 milhões de reais da lista de despesas da Secretaria de Administração para a lista de investimentos da Secretaria de Infraestrutura. Isso sem impacto no orçamento. Entenda na reportagem. No projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, o prefeito pede autorização à Câmara para abrir no orçamento de 2025 créditos adicionais de natureza especial no valor de 10 milhões de reais. Segundo o texto, os recursos devem vir da anulação de dotação orçamentária já existente, ou seja, de recursos não aplicados, e serão destinados a investimentos para viabilizar ações da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Como se trata de uma transferência de acordo com a justificativa do prefeito, não vai haver aumento de despesas previstas na Lei Orçamentária Anual. O vereador Lucas Quitão argumenta que a medida é fundamental para que a atual gestão consiga melhorar a saúde financeira do município. São várias frentes de trabalho dessa nova gestão, para poder recuperar a nota CAPAG, que é a nota atribuída pelo Tesouro Nacional, um órgão lá da Secretaria do Ministério da Fazenda, do Governo Federal, que atribui aos municípios classificações de acordo com a sua saúde financeira. E essas classificações são as referências que os bancos públicos têm para poder fazer empréstimo com os municípios. Então, tendo uma nota melhor, a gente tem acesso a créditos mais baratos, com juros menores, condições melhores para o município. Primariamente, a Prefeitura trabalha quitando todas as dívidas, diminuindo a dívida do município. Paralelamente a isso, a Prefeitura faz organizações na contabilidade, que é justamente isso, você tirar um recurso que é hoje computado como uma despesa e passar ela para investimento. A finalidade é quase a mesma, Vamos supor que às vezes para aluguel de veículo, para construção de alguma coisa, que ela passa de uma diferença contábil. Ela vai ser investida na mesma finalidade, ela não vai deixar de atender nenhuma necessidade da cidade, mas ela perde a natureza de despesa e passa a ter de investimento. E isso pode ajudar nessa requalificação da nota da qualificação financeira do município. De acordo com o líder do prefeito, a iniciativa representa o compromisso da prefeitura com a transparência na aplicação de recursos. Mesmo porque o prefeito tem concedido previamente pela Câmara a autonomia para remanejar 50% de todo o orçamento do município. Então, visando a maior transparência, ele mandou para o Poder Legislativo para poder apreciar a matéria desse crédito suplementar de 10 milhões. Então, somente para poder deixar mais cristalina ainda a sua gestão. Um projeto que altera critérios para indicação e pagamento de emendas impositivas foi aprovado pela comissão mista. Os vereadores defendem que a mudança representa um avanço na garantia do pagamento e na transparência da aplicação de recursos. Na comissão mista, os vereadores reforçaram que a matéria representa um avanço na garantia do pagamento e na transparência da aplicação dos recursos. O dinheiro se refere à parte do orçamento que os vereadores destinam para atender às necessidades da população e corresponde a 2% da receita corrente líquida do município. O projeto define todas as regras sobre as emendas impositivas. Segundo a justificativa, a proposta busca assegurar maior transparência, efetividade e segurança jurídica na elaboração e pagamento dos valores. Uma novidade proposta no texto prevê que, quando houver algum impedimento para que a entidade receba o valor, o redirecionamento do dinheiro só poderá ser feito por quem apresentou a proposta inicial que foi rejeitada,
mesmo que não esteja mais no exercício do mandato. Pela regra atual, o parlamentar que está na vaga é que aponta novo destino ao dinheiro. O texto também autoriza o repasse de recursos a entidades que não possuam vínculo com a administração pública, desde que atendam outras exigências da lei. Hoje, esse vínculo é obrigatório. Os vereadores aprovaram um relatório do vereador Henrique Alves, que acolheu o texto original com uma mudança. A alteração prevê a exigência da apresentação da CNAE por parte da entidade a ser beneficiada com a emenda impositiva. CNAE significa Classificação Nacional de Atividades Econômicas, um código utilizado para identificar e padronizar o tipo de atividade em que a instituição se enquadra. O projeto é da mesa diretora e foi defendido na reunião pelo vice-presidente da Câmara, integrante da mesa, Anselmo Pereira. Ele e o vereador Cabo Sena, presidente da comissão mista, destacaram que a delimitação de regras para as emendas impositivas vai pôr fim à dificuldade de repasse dos valores no trabalho conjunto dos poderes legislativo e executivo na execução do orçamento. Vai pacificar a aplicabilidade dessas emendas e fazer com que o cidadão lá da ponta, que é representado pelo seu vereador, tenha os seus desejos e os seus anseios assegurado. A transparência, a juridicidade de tudo isso tranquiliza. O que mais me preocupa é essa relação entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, porque todos são cúmplices da administração municipal. Isso leva o trabalho naqueles bairros que a Prefeitura esquece. Nós temos muitos bairros que a Prefeitura passa longe. E, portanto, os vereadores, através das emendas impositivas, fica, eu diria, responsável, porque a palavra vereador vem de verear, que quer dizer andar pelas ruas, conhecer, e aí, através dessas emendas, da transparência que foi colocada através da regulamentação, faz com que a harmonia dos poderes permaneça. E a gente fica por aqui. Continue ligadinho na nossa programação para saber de tudo que acontece no Parlamento Goianiense. Também é possível acessar o nosso conteúdo nas redes sociais que aparecem aqui na tela. A gente agradece a sua companhia e até a próxima edição.